Cediam e as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade inteira, perguntando: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus, xx, 1-11. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíam ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o Rei de Israel! Jesus tinha achado um jumentinho e montara nele, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. E os discípulos a princípio não compreenderam tudo isto, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito a respeito dele, e de que assim lhe fizeram. João 12, 12-16. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre uma jumenta, e sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, também o arco de guerra será destruído, e ele falará de paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar até outro mar, e desde os rios até as extremidades da terra. Velho Testamento, Zacarias, 9, 9-10. Jesus prezava muito as profecias transmitidas por todos os profetas encarregados de exaltar a ideia da imortalidade, anunciando, ao mesmo tempo, as coisas que estavam para vir, os acontecimentos que deveriam desenrolar-se no panorama da vida terrestre com a sucessão dos tempos. Não raro o mestre citava tópicos de discursos proféticos que se referiam à sua personalidade e aos fatos que se estavam verificando no seu tempo. O Senhor, parece, esforçava-se para dar cumprimento às profecias, parte integrante das Escrituras, que ele próprio comentava e esclarecia, exaltando o valor da lei e dos profetas. É assim que repetia sempre: não vim destruir a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. As narrativas evangélicas que transcrevemos dão provas desta afirmação. Até nas mínimas coisas, o Nazareno, com o fim de demonstrar a missão de que estava revestido, estabelecia o confronto vivo entre a sua vida, seus atos, e as profecias que se iam realizando todos os dias. Ao lado da sua doutrina, das suas obras, ele expendia sempre as considerações: esta palavra eu a recebi do Pai, estas obras são do Pai, que está em mim e é quem as faz, não vim de moto própria, mas ordenado por Deus. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas é que dão testemunho de mim. Jesus não queria que o negassem, mas também não queria que crescem nele cegamente, por isto o seu testemunho era acessível a todos os sentidos humanos. Sua vida ele a conduzia tão irrepreensível, que chegava a perguntar até aos seus mais figadás inimigos: qual de vós é capaz de me arguir de pecado? Os seus feitos são tão extraordinários que até hoje nos deixam maravilhados. Nenhum sábio, nenhum santo, dentre os maiores missionários que baixaram à terra, nenhum foi capaz de fazer o que ele fez. Sua doutrina é tão grandiosa, tão poderosa, tão bela, tão verdadeira que, apesar da guerra, do vilipêndio que tem sofrido do materialismo e do sacerdotalismo de todos os dogmas, permanece viva, intacta. Nem as guerras religiosas e civis, nem as pestes, nem as fomes ocasionadas pelo egoísmo humano, nem as mudanças de tempo, de era e de costumes puderam exterminá-la, quanto mais substituí-la por outra que com ela rivalizasse. Jesus, na sua missão, preencheu todas as formalidades divinas para que os homens o conhecessem e nele crescem, sem mesmo deixar à margem as profecias que anunciavam os caracteres distintos da sua extraordinária individualidade. Com efeito, já temos visto, e vê-lo-emos ainda, que a profecia representa papel saliente no estudo da religião. Tão interessante é a sua ação e substância que o primoroso apóstolo, doutor dos gentios, chegou a escrever numa das suas epístolas: não desprezeis as profecias,
Não apagueis o espírita, examinai tudo, mas retende só o que for bom. Portanto, entre outras profecias que identificam Jesus com o Messias prometido, o rei que deveria estabelecer a aliança do céu com a terra, conta-se essa, a da sua entrada em Jerusalém montado num jumento, num filho de jumenta. É interessante lembrar, a jumenta é de natureza mansa, enquanto que o jumento é rebelde ao jugo. Apesar disso, tornou-se dócil ao jugo suave, suportando, quiçá com alegria, o leve fardo que transportou de Betfagé a Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumento está em correlação com os trechos principais da profecia de Zacarias: o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento. O mestre poderia efetuar essa viagem até em cavalo árabe, se o quisesse. Mas não o quis, procurou um jumento, cavalgadura dos pobres no Oriente. Na Palestina, muito antes do Cristo, os jumentos eram preferidos ao cavalo para a montaria pela firmeza dos pés, dada a natureza acidentada dos terrenos lá existentes. No Gênesis vemos os jumentos contados entre as riquezas de Abraão e de Jó. Num dos preceitos do Decálogo, lemos: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento. Mefibosete, neto de Saul, andava montado num jumento, como também Artifel, o primeiro-ministro de Davi. A história nos diz que no reinado de Salomão é que o cavalo começou a impor-se como montaria mais imponente e mais nobre. O próprio Salomão mandou buscar na Arábia, para os seus estados, numerosa manada dos mais belos cavalos, e, quando os judeus voltaram do cativeiro, os homens ilustres, em sua maioria, andavam em cavalos. Daí é que começou o declínio do jumento. Era sinal de pobreza ou de humildade um homem aparecer montado num jumento. Além de tudo, os judeus tinham o jumento como símbolo da força corporal, do vigor. No Gênesis, capítulo 14, lemos: Issacar é jumento de fortes ossos. O historiador, comparando Issacar a um jumento, quis dizer que havia nessa tribo força e vigor. A par dos costumes daquele tempo, agora o leitor compreenderá por que Jesus foi a Jerusalém montado num jumento. Nem esse sinal de humildade quis o nosso mestre deixar de dar para que todos pudessem reconhecê-lo. Enquanto os grandes, os doutores que impunham leis, cavalgavam corcéis árabes de valor, Jesus, dando cumprimento às profecias, fez-se transportar por um desvalorizado jumento que tomou emprestado. Lucas e Marcos dizem que esse jumento nunca fora montado, mas, naturalmente, não era um burro bravo. A expressão, nunca foi montado, não pode senão significar nunca foi domado. Da mansidão inata, acostumado ao convívio das crianças que certamente o acariciavam e em suas brincadeiras chegariam a montá-lo, o jumento cedeu com facilidade a montaria a Jesus, para que este fizesse a sua viagem de Betfagé a Jerusalém, burgo situado entre Betânia e Jerusalém, a 13 quilômetros desta. Será bom lembrar, também, que os jumentos da Palestina não eram de pequena estatura, mas grandes, e o que prestou serviço a Jesus, embora fosse manso, por não ser domado, não deveria ser certo de boca, como se diz no nosso país. Por isso, talvez, fizeram-no acompanhar da jumenta. Todas estas considerações parecem não ter relação com o espírito do cristianismo, mas são de grande importância, porque nos separam das ideias vagas e abstratas que dão cunho maravilhoso às passagens dos evangelhos. A entrada de Jesus em Jerusalém simboliza, portanto, mais uma vitória da humildade, de que o filho de Maria foi o exemplo vivo. A escolha do burro não montado foi mais uma lição alegórica de Jesus, para significar que os burros não montados, mas mansos, cedem mais ao jugo suave e ao fardo leve, do que os que já foram domados com o rebenque e as esporas. Estes em geral são cheios de baldas, passarinheiros, empacadores, quando não escoceiam e não pinoteiam, qualquer sombra os torna remaniscos, qualquer folha seca nas estradas os espanta. Assim também é o jumento humano quando domado, montado pela classe sacerdotal,
ou preso à manjedoura dos interesses bastardos, ou no piquete das convenções sociais. Falta a uns a humildade para receber a verdade em sua pureza, falta a outros a mansidão para observar os fatos que lhes são apresentados e a doutrina que lhes é ditada. Odres velhos que só têm recebido vinho velho, nos momentos em que se vêem vazios e se lhes põe vinho novo, não suportam o conteúdo, estouram. O fato é que as condições que revestiram a entrada de Jesus em Jerusalém não foram compreendidas, nem mesmo pelos discípulos que o ovacionaram. Só quando Jesus foi glorificado é que se lembraram de que isto estava escrito a respeito dele. Agora, os espíritos que vêm fazer reviver aquelas memoráveis lições exaltando a grandiosa figura do Mestre, nos dizem, sigamo-lo, porque, de fato, ele é o caminho, a verdade e a vida. 32. A purificação do templo. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Lucas 19, 45 a 46, e chegaram a Jerusalém. Entrando ele no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer objeto, e ensinava dizendo, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a tendes feito um covil de ladrões. Ouvindo isto, os principais sacerdotes e os escribas procuraram um modo de lhe tirar a vida, mas o temiam porque a multidão estava muito admirada do seu ensino. Marcos 11, 15 a 18, e Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E no templo cegos e coxos o procuravam, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que ele fez, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca leistes, da boca dos pequeninas e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E tendo-os deixado, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Mateus, xx, 12 a 17, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambiadores assentados. E, feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. E os discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. João 2, 14 a 19, Salmo x9. Jerusalém foi sempre a grande cidade da Palestina, centro do poder e da religião hebraica. Salomão fez de Jerusalém o centro da civilização da Ásia Ocidental, onde construiu o grande templo, memorável na história, cujo reinado tanto se salientou pela sabedoria de seu chefe, que atraía as pessoas mais eminentes de outros países que lá iam admirar as obras de arte, ao mesmo tempo que observar a sabedoria de Salomão, entre estes, a rainha de Sabá, que, maravilhada com tanta magnificência, chegou a dizer que o que vira em Salomão e em Jerusalém excedia muito as suas expectativas. Passados tempos, o templo de Jerusalém foi incendiado e suas muralhas derribadas pelas hordas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Herodes, o Grande, tratou de embelezar novamente Jerusalém, e mandou edificar novo templo, num trabalho que levou 46 anos. A seu turno, foi em Jerusalém que Jesus deu começo à sua grande missão, justamente por ser esta cidade o centro do poder e da religião hebraica, bem como o da civilização da Ásia Ocidental. Na época em que expulsou os mercadores do templo, ele já se havia tornado popular pela sua palavra, pelos seus feitos, gozando de grande autoridade. Basta ver que, ao entrar em Jerusalém,
teve recepção semelhante à que se fazia aos reis. Os evangelistas dizem que a multidão louvava em altas vozes, exclamando: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e espalhavam folhagens no caminho, estendendo suas capas para que ele passasse por cima. Todas estas circunstâncias, longe de exaltarem a ambição de Jesus para um reinado terreno, concorriam para ele demonstrar o escopo único de sua missão: proclamar, no mundo, o reino de Deus, pelo cumprimento dos deveres do amor, e que deveria substituir a religião mercantilizada dos escribas e fariseus. E a purificação do templo é uma prova desse zelo que o mestre procurava manter para que a religião prevalecesse em sua significação verdadeira. O expurgo fazia-se mister e Jesus não hesitou em executá-lo por suas próprias mãos. Para que se compreenda bem esse ato, de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela era e examinemos, sem espírito preconcebido, os princípios da lei que regiam o povo, os costumes religiosos degenerados pela classe sacerdotal em vil mercancia, a ponto de haver sido convertido o templo de Jerusalém em covil de salteadores. Fazia muitos anos houvera sido fundada uma instituição que estava intimamente relacionada com os escribas, e a qual tinha por fim a instrução do povo a respeito da lei, e, consequentemente, a aplicação da lei na vida cotidiana. Esta instituição era a sinagoga, do grego sinagogé, assembleia, ou seja a assembleia de fiéis. A organização dessas assembleias mereceu grande aprovação, razão por que foram construídos, em muitos lugares, edifícios próprios para esse trabalho religioso, como só é acontecer, atualmente, com os centros e associações espíritas. Havia, nas sinagogas, rolos contendo as escrituras, que eram lidas e comentadas com toda a liberdade pelas pessoas mais versadas, mas sem distinção de crenças, isto é, de seitas. As sinagogas, como se vê, não eram lugares de culto, mas sim escolas, onde todos aprendiam as escrituras e até as crianças, em dias determinados, aprendiam a ler. O governo das sinagogas era constituído de anciãos, sendo os principais denominados, como se lê em Lucas, capítulos 7 e 13, príncipes ou chefes. Enfim, eram pequenas assembleias destinadas ao ensino religioso. O Templo de Jerusalém obedecia, mais ou menos, à mesma orientação, com acréscimo do culto, e culto exterior, parecido com o que se vê nas igrejas de Roma. Esse culto foi degenerando, aos poucos, em vil mercancia de sacramentos, como se verifica atualmente nas igrejas. Pois bem, no tempo de Jesus, Jerusalém e o seu templo já se achavam no auge da degradação. Os cambistas chegavam a assentar suas mesas de negócio, como os católicos fazem com as suas quermesses e leilões de doces, assados e bebidas, transformando a casa de oração e de instrução em covil de salteadores. O Templo de Jerusalém não tinha nenhum aspecto religioso quando Jesus exerceu naquela cidade a sua missão, eram mesas de cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, ovelhas, bois. O templo estava de tal maneira atravancado que só com dificuldade se podia atravessá-lo. De fato, quem se atreveria, ou se arriscaria, a tomar a chifrada de um boi, ou a amarrada de um carneiro? O mestre tinha o seu tempo contado e precisava agir, aproveitando a festa da Páscoa dos judeus, que atraía grande número de romeiros, vindos de todos os lados para assistirem. Sua ida a Jerusalém tinha um motivo superior, que obedecia a um plano de propaganda da sua palavra, por isso, não podia transferir a sua conferência, visto que a tribuna seria, talvez, ocupada também por outros oradores. E, segundo se verificava, a folia, a farra, a mercancia, absorviam toda a festa religiosa, sem que houvesse autoridade capaz de restabelecer a ordem no tempo, para permitir ingresso aos que lá desejavam ir com fins superiores e elevados. Valendo-se, então, do seu prestígio moral e ao mesmo tempo da solidariedade do povo, o mestre resolveu empreender o expurgo do local, expulsou dali os mercadores e cambistas, derribou-lhes as mesas e o dinheiro que nelas havia, para mostrar que aquele mister não se exercia nos templos destinados à instrução e à oração,
e, preparando um pequeno açoite com alguns cordéis pertencentes aos mercadores, enxotou de lá as ovelhas e os bois que tornavam aquela casa semelhante a um estábulo. Os leitores, que conosco estudam o espírito do cristianismo, veem neste ato algum desvio do amor, alguma prova de ódio, de absolutismo. Com franqueza, julgamos que se Jesus consentisse ou se pusesse em atitude complacente, naquela hora em que deveria demonstrar o seu zelo pelos ensinos religiosos e pela lei que ele veio cumprir, daria prova de fraqueza moral, de subserviência, de falta de energia, o que nunca se dá com os missionários que vêm fazer progredir a humanidade. A ação do Mestre foi natural, embora não tivesse espancado a quem quer que fosse, nem mesmo as ovelhas e os bois, exerceu uma ação física semelhante à nossa, quando expulsamos do nosso terreiro ou do nosso quintal um boi, um carneiro ou um cabrito. Para tal fim munimo-nos de uma vara ou de um relho e, mesmo sem espancar os pobres animais, fazemo-los sair donde não devem estar. O Evangelho não acusa, absolutamente, a Jesus, por haver ele afugentado os animais. A ação resoluta de Jesus com os cambistas e traficantes, derribando-lhes as mesas com o dinheiro que sobre as mesmas se achava, é que pode ser classificada como um ato de violência, mas violência sancionada pela lei que o Mestre citou: a minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes um covil de salteadores. Palavras estas proferidas por Isaías, o grande iconoclasta, acérrimo inimigo dos fariseus, dos sacerdotes de Belial do seu tempo, que fazia procissões pelas ruas com ídolos de madeira e barro, e tinham por costume fazer mercancia das coisas santas. Esse ato de coragem do Senhor, que causou admiração a todos, foi, a seu turno, o cumprimento de uma predição do salmista, como disseram seus discípulos e João repetiu no seu Evangelho, capítulo 2, versículo 17. O fato é que ninguém se achou com autoridade para expurgar o templo, e Jesus fê-lo em alguns minutos, dando logo começo à sua tarefa pela cura dos enfermos, coxos e cegos que lá se achavam, atos esses que lhe valeram aplausos dos meninos, que exclamavam: Hosanas ao filho de Davi. Foi então que os principais sacerdotes e escribas, movidos de ciúme, indignaram-se e lhe perguntaram: ouves o que estão dizendo? E o Mestre respondeu: nunca leistes, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tirastes perfeito louvor? Esta resposta fez calar os seus perseguidores, pois todos os atos que Jesus havia praticado eram dignos de louvor, mereciam a aprovação dos simples, dos justos, dos bons, simbolizados nas crianças cheias de inocência e que não trazem nos corações os vícios, os subornos, os juízos preconcebidos e subservientes que degradam os homens. Oxalá que apareçam apóstolos e discípulos que com tanta sabedoria e amor expurguem os novos templos em que tudo se vende com menosprezo da divindade. Diz Lucas nos versos subsequentes que, após a purificação do templo, Jesus ensinava todos os dias, mas que os sacerdotes, os escribas e os principais entre o povo procuravam tirar-lhe a vida, e não sabiam o que haviam de fazer, pois o povo escutava com muda atenção. 33. A autoridade do batismo. Em um dos dias em que Jesus ensinava ao povo no templo e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, e falaram-lhe nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta, respondei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, consultando entre si, diziam: se dissermos que era do céu, ele dirá, por que, então, não lhe destes crédito? Mas se dissermos que era dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido que João era profeta. Responderam por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhe Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Lucas 20, 1-8. Entraram de novo em Jerusalém e Jesus, andando pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazê-las?
Respondeu-lhes Jesus: Eu vos farei uma só pergunta, respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam entre si: se dissermos, do céu, ele dirá, por que então não lhe destes crédito? Diremos, porém, dos homens. Temiam o povo, porque todos tinham realmente a João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus replicou: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Marcos 11, 27 a 33. Tendo Jesus entrado no templo, quando estava ensinando, vieram a ele os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Também eu vos farei uma só pergunta, que se me responderdes, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discorriam entre si: se dissermos, do céu, dir-nos-á, por que, então, não lhe destes crédito? Mas se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, declarou: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mateus, xx, 23 a 27. A autoridade do batismo tem sido objeto de controvérsia desde os inícios do cristianismo. Em tempo algum se deu crédito ao batismo de João. O próprio Batista repetia sempre, aos que buscavam o seu batismo, não ser este um preceito divino, uma prática necessária à purificação espiritual. Já tivemos ocasião de tratar deste assunto, não mais fazendo agora senão confirmar o que deixamos dito. O batismo de João nunca mereceu a sanção de quem quer que fosse, inclusive a de Jesus, que a chamava de João, isto é, humano, pessoal, e não divino, espiritual. A questão nesse caso não se cifra em saber se o batismo era realmente do céu, não se trata de uma dúvida que se teria de resolver, mas, sim do pronunciamento dos escribas, dos fariseus, dos principais sacerdotes a tal respeito. Eles não criam no batismo de João, mas não o atacavam por medo do povo. Não havia nessa gente o desassombro preciso para confessar o seu modo de ver, externando a sua opinião, eram escravos do preconceito. Para aparecerem e dominarem, curvavam-se às injunções bastardas, ao julgamento inconsciente da massa popular, às tradições de família, aos dogmas esdrúxulos. Acontecia com essa gente o que acontece atualmente com toda a gente boa de representação governativa e social, são católicos porque a maioria do povo é. Se a maioria fosse ateia, eles também seriam ateus. Homens sem ideal, sem espírito religioso, sem conhecimento de Deus, adstritos à vida aparente do berço ao túmulo, e tirando sempre o maior proveito que este trecho da existência lhes dá, não fazem questão da lapidação do caráter, dominando, divertindo-se, enriquecendo, tudo mais pouco ou nada se lhes dá. Poucos se incomodam que o batismo de João seja do céu ou da terra, contanto que ninguém os exceda em autoridade, para viverem fartamente, usufruindo a seiva da existência que desfrutam. Corra a religião como correr, tudo lhes serve. Encham-se os templos de mercadores, esvoassem neles as pombas, pinoteiem as ovelhas, chifrem-se mutuamente os bois. Contanto que comam e bebam a Páscoa, que apareçam nas festas como os mais festejados santos, como as maiores dignidades da era, o resto não importa. Interpelando-os sobre a autoridade do batismo de João, Jesus teve por fim desmascarar aqueles hipócritas em praça pública, teve por intuito demonstrar ao povo quem eram os seus chefes, os seus guias, os mestres que lhe ensinavam a moral, os sacerdotes que lhe ensinavam a religião, os filósofos que lhe ensinavam a sabedoria. O povo não admitia que se fizesse a mínima recriminação a João Batista, e eles não tiveram coragem de fazê-lo. Como poderiam ter coragem de fazer o expurgo do templo, se eles próprios eram templos infectos, de caráter duvidoso, de consciência transviada? A autoridade de Jesus era, de fato, a autoridade de quem possui a verdade e rege-se pelos ditames da verdade.
O mestre não se limitava a dizer que tinha autoridade e que essa autoridade ele a havia recebido de Deus. A sua palavra doutrinária, as suas ações edificantes eram o melhor testemunho da sua autoridade, que o povo, em geral, não deixou de reconhecer, pois, como se viu no outro capítulo, o Senhor efetuou com a maior facilidade o expurgo do templo, coisa que os principais sacerdotes, os fariseus e os escribas não puderam fazer. A verdadeira autoridade é a autoridade moral, porque é a única que merece a sanção divina, e, portanto, o auxílio dos mensageiros de Deus. Quanto ao batismo de João, todos sabem muito bem que não era do céu, se o fosse, não passaria, porque a palavra do céu não passa. Disse o próprio João: vos batizo com água, mas após mim virá quem vos batizará com o Espírito Santo. 34. Os dois tributos. Que quer então dizer o que está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuraram pôr-lhe as mãos, mas temeram o povo, pois perceberam que em referência a eles havia dito esta parábola. E observando-o, enviaram-lhe emissários que se fingiram justos, para o apanhar em alguma palavra, de modo que o pudessem entregar à jurisdição e à autoridade do governador. E perguntaram-lhe: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, é-nos lícito ou não pagar tributo a César? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostras-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Lucas 20, 17-26. Nunca lestes sequer esta passagem da Escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porque perceberam que contra eles proferia esta parábola. E deixando-o, retiraram-se. Depois eles lhe enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanhar em alguma palavra. E vindo a ele, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não te deixas levar de respeitos humanos, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito ou não pagar o tributo a César? Pagaremos ou não pagaremos? Mas Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para eu vê-lo. Eles lhe o trouxeram. E perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E se admiravam muito dele. Marcos 12, 10-17. Então os homens se retiraram e consultaram como apanhariam Jesus em alguma palavra. E enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a perguntar: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não se te dá de ninguém, porque não te deixas levar de respeitos humanos. Dize-nos, pois, qual o teu parecer? É lícito ou não pagar a tributo a César? Porém Jesus, tendo percebido a malícia deles, respondeu-lhes: Mostrai-me uma moeda de tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse Jesus: Dai, pois, a César o que de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isto admiraram-se e, deixando-o, foram-se. Mateus 22, 15-22. A pedra angular, o fundamento, os alicerces, a base principal da religião, tem sido rejeitada por todas as seitas e sacerdotes que se dizem representantes de Deus na terra. A luta contra a classe sacerdotal vem de tempos imemoriais, justamente por haverem estes edificado suas religiões sobre os seus dogmas e não sobre a pedra angular,
sobre a base fundamental em que se assenta a religião. Na passagem acima, vemos Jesus censurar esse procedimento e acrescentar que aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e sobre quem ela cair será reduzido a pó. As antigas religiões dos escribas, fariseus, herodianos, saduceus, etc., eram edificadas sobre Abraão, assim como a católica romana é edificada sobre Pedro. Todas elas têm edificado sobre indivíduos. A protestante é edificada, segundo afirmam os seus pastores, sobre Jesus Cristo, em contraposição às mesmas palavras de Jesus, que edificou a sua igreja sobre a revelação, conforme se depara do capítulo XVI, 13 a 20, do Evangelho segundo Mateus, 1. Naturalmente, os principais sacerdotes, os escribas e os fariseus, não podiam ouvir com bons ouvidos a interpelação de Jesus sobre a significação da pedra que eles haviam rejeitado, por não quererem submeter-se às injunções do alto, e, como plano preparatório de vingança, enviaram ao Senhor embaixadores disfarçados, encarregados de apanhá-lo em alguma palavra que pudesse ser dita contra o governo, acusá-lo de subversivo e entregá-lo à autoridade. Naquela ocasião havia grande repulsa contra os impostos, já exorbitantes naquela época, e, segundo eles previam, Jesus, homem de justiça, não poderia deixar de ir contra o governo, aconselhando a não fazer o pagamento de tributos. Jesus conhecia muito bem as intenções daquela gente má e ardilosa, tendo aproveitado a ocasião para dar-lhes uma edificante lição. O mestre e senhor lhes fez compreender que o tributo de César devia ser pago, mas existia também um outro tributo que, se não fosse pago no presente, sê-lo-ia no futuro com juros de mora, o tributo de Deus. Se as leis dos homens nos impõem deveres, as leis de Deus, com mais forte razão, nos tornam devedores de obrigações das quais não podemos excusar-nos sem infringi-las. Dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, eis o dever dos homens de bem, dos que desejam honradez, dos que procuram colocar-se acima dos prejuízos terrenos, dos que se querem livrar da terrível confusão que nos ameaça nestes momentos difíceis, dos que, compreendendo a sua situação neste mundo, sabem que nunca poderão ser felizes se descurarem do dever principal, que é o da submissão à vontade de Deus. A astúcia daqueles homens que representavam a religião de então era o frisante testemunho, de não estarem eles cumprindo o dever ordenado por Deus, não estavam, portanto, pagando o tributo divino que lhes seria pedido depois com acréscimo de mora, por terem se escusado a satisfazer esse compromisso. De modo que, quando os seus inimigos julgavam pilhar Jesus em alguma palavra que pudesse acusá-lo de rebeldia às leis instituídas por César, para assim acusá-lo de revoltoso, o mestre lhes deu a significativa lição que se nos depara nos textos transcritos. O último tópico sobre a pedra angular não é menos digno de consideração: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas sobre quem ela cair será reduzido a pó. Com efeito, onde estão os que se atreveram a combater a revelação, quer seja em sua manifestação científica, filosófica ou religiosa? Qual é a ciência capaz de demonstrar a nulidade da revelação espírita, a sua insubsistência, a mobilidade de sua base, tais como os fatos que se reproduzem hoje aos milhares? Qual o filósofo, de todos os mais festejados do século, capaz de nos oferecer com lógica mais pura, com raciocínio mais são, com provas mais evidentes, filosofia mais verdadeira e mais consoladora do que a espírita? Qual a religião capaz de declinar o altar em que se erguem os seus princípios para oferecê-lo à caridade, como faz o Espiritismo, acrescentando que a religião nada mais é que o amor e fora do amor não há salvação? Perguntem isso ao catolicismo, ao protestantismo, tenazes inimigos da revelação, implacáveis adversários dos princípios apostólicos, embora se digam intérpretes dos evangelhos e glorifiquem o Cristo com os lábios. Não foi sobre esta pedra angular que o Cristo saiu vitorioso da morte, manifestando-se aos seus discípulos e seguidores? Não foi sobre ela que Tomé passou da incredulidade à crença, firmando-se na fé e prosseguindo em sua missão, interrompida com a crucificação de Jesus?
Não foi sobre a pedra inamovível, que o apóstolo da luz, pulverizado em Saulo perseguidor, ergueu-se em Paulo para anunciar aos gentios a nova da redenção. Pensem e respondam os que desejam pagar os dois tributos, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. 35. Os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, homens que negam a ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer um homem casado e não deixar filhos, seu irmão case com a viúva e dê sucessão ao falecido. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro casaram com a viúva, e assim os 7, e morreram sem deixarem filhos. Por fim morreu também a mulher. De qual deles, pois, será a mulher na ressurreição? Porque os 7 casaram com ela. Respondeu-lhes Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos ressuscitam, Moisés indicou na passagem a respeito da sarça, onde se diz que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondeste bem. E não ousaram mais perguntar-lhe coisa alguma. Lucas 20, 27-40, vieram ter com ele alguns saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, e fizeram-lhe esta pergunta: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, deixando mulher, e não tiver filhos, seu irmão casará com a viúva e dará sucessão ao falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar sucessão, o segundo desposou a viúva e morreu não deixando sucessão, e do mesmo modo o terceiro, assim nenhum dos 7 deixou sucessão. Depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será ela a mulher? Pois os 7 casaram-se com ela. Respondeu Jesus: Não provém o vosso erro de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens casam, nem as mulheres são dadas em casamento, porém são como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no duro de Moisés na passagem concernente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Estais em grande erro. Marcos 12, 18-27, como se sabe, quando Jesus veio ao mundo encontrou a humanidade dividida em múltiplas seitas, que se guerreavam e se contradiziam, semelhantes a animais de diversas espécies que se agridem e se entredevoram. Os preceitos do Decálogo, apesar de serem abraçados por todos, constituindo artigos de fé de todas as religiões judaicas, não tinham sanção na prática social e doméstica. Não havia amor a Deus, nem amor ao próximo, como aliás se observa nos nossos dias entre as religiões populares. Matavam-se, desonravam-se, eram cheios de inveja, de cobiça, de dolo. A religião era culto exterior sem acesso à inteligência e ao coração, consistia em práticas sibilinas, em exterioridades vãs, e tudo se fazia pelo interesse imediato. Os saduceus, por exemplo, criam em Deus, mas serviam-no só com interesse nas recompensas desta vida, pois não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, assim como não acreditavam em anjos bons ou maus. Entretanto, cingiam-se ao texto da lei mosaica, cujas escrituras interpretavam a seu talante. A lei mosaica era a escritura dos judeus, mas cada seita a interpretava segundo as suas conveniências e o critério dos sacerdotes que dirigiam o culto. Era mais ou menos como se dá hoje com as igrejas romana, grega, brasileira, francesa e as igrejas protestantes, luterana, sinodal, batista, sabatista, presbiteriana, etc., cada uma delas interpretando o Antigo e o Novo Testamento como melhor lhe parece. E Jesus,
cuja vinda ao mundo não teve outro fim senão o de demonstrar a sobrevivência, a imortalidade da alma, e proclamar a lei do amor como única compatível com a verdade divina. Jesus, para poder desempenhar a sua missão, teve de enfrentar toda aquela gente sem estudo, sem cultivo religiosa, sem critério, mas cheio de orgulho de saber e cônscio de que, de fato, estava interpretando a vontade de Deus. Pela leitura do capítulo que serve de tema ao nosso estudo, os leitores poderiam comparar as incoerências dos saduceus que, não crendo na sobrevivência, abraçavam as escrituras onde se achava escrita a sentença da imortalidade: Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Se não havia Deus dos mortos, o que é claro e lógico, e sendo ele o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, estes patriarcas, embora já tivessem passado deste mundo, não estavam mortos, mas vivos no outro mundo. A pergunta dos saduceus sobre a ressurreição, em parte tinha sua razão de ser, porque eles apresentavam uma ressurreição toda material, como a que ensinam hoje o catolicismo romano e o protestantismo, a ressurreição da carne. Detenhamo-nos um pouco nesse artigo de fé do romanismo e estudemo-lo sem ideia preconcebida, de acordo com a ciência e a lógica dos fatos. A ressurreição da carne, segundo a Igreja, tratando da ressurreição da carne e do juízo final, na lição 34 diz o abade Ambrósio Guillois, em sua Teologia Dogmática e Moral, 1. Graus volume, é a morte uma dívida, de que ninguém pode ser isento, todo homem que nasceu, há de morrer. Se o mesmo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se sujeitou a essa lei, quem poderia ser dispensado dela? Assim, até mesmo os homens mais santos e perfeitos, que se acharem no mundo, quando chegar o seu último termo, pagarão o tributo da morte. Como já explicamos, a morte é a separação da alma do corpo. Depois desta separação, a alma, que é espiritual, imortal, incorruptível, continua a viver, enquanto o corpo, de que se separa, volta sem vida, ao pó. Mas a separação da alma do corpo humano não há de durar eternamente, um dia virá, em que ressuscitarão todos os homens sem exceção, bons ou maus que viveram nos séculos, que nos precederam, que vivem agora, que viverem depois, e nenhum, repito, será isento da necessidade de morrer. Quer isto dizer, que as almas retomarão os mesmos corpos que haviam animado, a fim de lhes ser para sempre unidos por um vínculo indissolúvel. É o que se chama ressurreição da carne, isto é, dos ossos, da carne, do sangue e do que se compõe o sangue, mistério que nos ensina a fé, e que consiste na reorganização de todas as partes do corpo humano, e na sua união com a alma, de que a morte o separa. Sendo a alma imortal, só é destruído o corpo, e por isso, no símbolo, o credo, não se fala senão da ressurreição da carne. Objeção antes de outras considerações e para bem analisar esse artigo de fé da Igreja, vamos procurar saber o que é o corpo humano, como se forma e como vive, o que é a morte desse corpo. No ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual apenas difere pela forma exterior, no mais tem a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e modos de nutrição, respiração, secreção e reprodução. Nasce, vive e morre nas mesmas condições e pela morte do corpo decompõe-se como tudo quanto vive. Não há na sua carne, no seu sangue, nos seus ossos, um átomo diferente daqueles que se acham nos corpos dos animais, como estes, ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o carbono, o azoto que se achavam combinados para o formar, e vão, por novas combinações, constituir novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande, que as suas funções orgânicas são estudadas em certos animais, quando as experiências não podem ser estudadas nele próprio. Allan Kardec, em A Gênese, é preciso considerar outra circunstância. Desde o nascimento até a morte, o corpo humano, como o dos animais, passa por transformações sucessivas, assimilando e desassimilando a matéria precisa para sua manutenção, pelos alimentos e água ingerida, pelo ar que o corpo respira, assim como expelindo as sobras e matéria gasta, pela dejeção, micção, suor,
lágrimas, etc. O corpo que nos serviu ontem, não é o mesmo que nos serve hoje, e o que nos serve hoje não é o mesmo que nos servirá amanhã. Do nascimento à morte o homem muda 1000 vezes de corpo, os corpos se vão sucedendo imperceptivelmente, mas se sucedem como se observa desde a infância à mocidade e desta à velhice, e ainda está sujeita a transformações que transfiguram por completo o indivíduo. Esta doutrina é de caráter positivo porque pode ser observada até pelas mais rudes inteligências. De modo que o homem não tem, do nascimento à morte um corpo único, mas muitos corpos. Por ocasião da morte, pelo abandono do espírito, pode a matéria corporal se desagrega, como vimos acima, transforma-se em azoto, hidrogênio, oxigênio e carbono e vai, a seu turno, animar novos corpos, ou antes, formar novos corpos. Por exemplo, uma parte do corpo do nosso atencioso leitor, podia ter constituído alguma parte de homens que já viveram e cujos corpos em trabalho de transformação tivessem concorrido para o nascimento de qualquer um dos alimentos que lhes serviram nos dias anteriores, ou mesmo poderia ter sido respirado em forma de oxigênio. Com qual corpo, perguntamos agora, terá de ressurgir no último dia o homem que viveu 70 anos, se no decurso desse tempo teve ele muitos corpos? Como se vê, a doutrina da ressurreição dos corpos, tal como ensina a Igreja, constitui verdadeiro caso teratológico. Não se pode conceber como os elementos que serviram a muitos corpos venham a reunir-se a um e outro corpo sem prejuízo de um deles. Acresce outra circunstância, se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos, ou reduzidos a pó, assim se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Mas assim não acontece, pela decomposição, esses elementos se dispersam e transformam-se, sendo materialmente impossível a sua permanência no estado anterior. Depois destas objeções ninguém será capaz de esposar a causa da Igreja sobre a ressurreição da carne, dogma que fazia parte do judaísmo sacerdotal e das seitas que proclamavam a vida única em contraposição à lei da reencarnação. Os saduceus, como se vê, tinham razão em negar até a imortalidade, desde que essa imortalidade se tornava inseparável da materialidade, verificava-se imortalidade no juízo final, nos corpos compostos de carne, sangue, ossos, etc. No século II, os gnósticos combateram muito a ideia da ressurreição da carne, assim como os seguidores de Sócrates, Platão e Pitágoras, que, como se sabe, eram reencarnacionistas. De outro lado, sendo o casamento um ato espiritual, indissolúvel, como o acreditavam os próprios fariseus, a razão da pergunta dos saduceus não deixava de ter fundamento: se a mulher casou-se com 7 maridos, se o casamento é um sacramento espiritual, se o casal não se pode desunir, com qual dos maridos ficará a mulher? Com todos. Mas no mundo espiritual não poderá prevalecer a poligamia, abolida pela própria lei mosaica. Com qual ficará, então? Mas, através da lógica dos saduceus, criticando a contradição da lei proclamada pelos fariseus, ou antes, pelo judaísmo, como se Jesus sancionasse aquela doutrina, nota-se que a interpelação foi insidiosa, teve por fim abater a personalidade do mestre e desmoralizar a sua palavra veraz, de cuja observância depende a nossa felicidade. Se os saduceus fossem homens de critério e humildes, não veriam contradição unicamente na má interpretação que os doutores da lei, os escribas e os fariseus davam aos ensinos de Moisés, mas veriam também a contradição em que se mantinham, crendo em Deus e negando a sobrevivência humana, quando esta não é senão um corolário daquele. Outra lição substanciosa se encontra na resposta de Jesus, porque quando ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens casarão, nem as mulheres serão dadas em casamento. Por este trecho se subentende claramente que a ressurreição é um ato espiritual e não material, pertence ao espírito e não ao corpo, e que o indivíduo não é o corpo e sim o espírito. Quando o indivíduo ressuscitar, ou seja, atingir as culminâncias da ressurreição, será espírito sem dependência de corpo carnal, não tendo, portanto, necessidade de casar-se, visto como a lei da reprodução não faz parte do mundo espiritual,
mas somente do mundo carnal. Jesus, por fim, salienta a falta de conhecimento dos saduceus, cujo erro provinha de não conhecerem as Escrituras. Não provém o vosso erro de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A ressurreição é, pois, uma condição do Espírito, e a prova da ressurreição consiste nas aparições dos mortos com seus corpos etéreos, aéreos, intangíveis, como se tem verificado em todos os tempos e só os antolhos materialistas das saduceus não o permitiam ver. Falando da ressurreição de Cristo, Paulo disse: mas, agora Cristo é ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E fazendo ver, assim como Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam, diz, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que os mortos não ressuscitam. A analogia entre a ressurreição de Cristo e os mortos é perfeita. A visão de Madalena, atirando-se ao mestre e pretendendo abraçá-lo, e as palavras do Senhor, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, deixa bem claro que aquela ressurreição nada tinha de corporal, de material, de tangível, pois Jesus, conquanto depois se tivesse materializado por momentos, se mantinha unicamente com o seu corpo espiritual, característico da verdadeira ressurreição. Finalmente, a resposta de Jesus foi tão categórica e irretorquível que, diz o texto evangélico, não ousaram mais perguntar-lhe coisa alguma. 36. O sinal de superioridade. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles era considerado o maior. Jesus disse-lhes: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem sobre eles autoridade, são chamados benfeitores. Mas vós não façais assim, pelo contrário, o que entre vós é o maior, seja o menor, e aquele que manda, seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou no meio de vós com quem serve. Lucas 22, 24 a 27. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Responderam eles: podemos. Replicou-lhes Jesus: bebereis, na verdade, o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o tomar assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, porém, será isto concedido àqueles para quem está destinado. Ouvindo isto os 10, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus chamou-os para junto de si e disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, dominam sobre os seus vassalos e sobre eles os grandes exercem autoridade. Porém, não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos, x. 35 a 45, Mateus 20, 20 a 28, a pretensão ao mando, à superioridade, ao principado, é a causa das grandes derrotas pessoais e das perturbações sociais que constituem a crise desoladora que caracteriza os nossos dias. Em todos os tempos, a humanidade, na política, na ciência, na religião, tem se ressentido desse defeito de caráter que deprime os homens. Todos querem saber mais do que sabem, pleiteiam lugares para os que lhes falta competência, e, cheios desse falso saber e desse falso poder, que ilude sua acanhada visão, excomungam, desprezam, perseguem, caluniam, oprimem aqueles que não sancionam suas resoluções descabidas e mantêm, pelo poder do ouro e da força bruta, nações inteiras escravizadas ao seu regime de violências. Jesus, o grande revolucionário, que veio proclamar a liberdade na terra,
que veio valorizar os homens pelas suas virtudes e pelo seu real saber, não podia sancionar a superioridade sem méritos, nem estabelecer a primogenitura de nenhum Jacó trocada por um prato de lentilhas. A seus discípulos, entre aqueles que queriam segui-lo, disse: porque a Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Para melhor esclarecer